Olá pessoal, eu sou o professor Celino. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o perfil etário da população mundial. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses indicadores aqui, sobre o perfil da população. Tá bem? O que compõe esse perfil, do que ele é feito, quais as informações que a gente precisa saber. Tá bem? Aqui na primeira imagem nós temos uma pirâmide etária. O que essa pirâmide etária ela mostra? Ela mostra a distribuição da população de acordo com o sexo, homens e mulheres, e de acordo com a faixa de idade, de 0 até mais de 80 anos. Um pouquinho mais à frente, eu vou explicar melhor para vocês o que é uma pirâmide etária. Primeiramente, nós vamos falar sobre transição demográfica. Eu coloquei aqui em vermelho. Então, trata-se de um fenômeno que começa quando termina o período de número elevado, tanto de nascimentos quanto de mortes. Portanto, o crescimento populacional é baixo ou nulo. Aqui dá para a gente ver algo por essas pirâmides etárias aqui. No primeiro momento, observe que a base dela, a base da pirâmide etária, só para lembrar, a população mais jovem, ela vai de 0 até 19 anos, é população jovem. De 20 até 59 anos, população adulta. Acima de 60 anos, já é a população idosa. Então, nesse caso, observem que a base aqui, é onde estão os jovens, ela é maior. Então, quer dizer que está nascendo muita criança. Mas, em compensação, observa que as outras aqui, à medida que vai passando a idade, diminui muito. A pirâmide ela vai afunilando. Então, quer dizer, nasce muita criança, mas também morre muita gente. Essa quantidade de pessoas que morrem pode ser mortalidade infantil, são aquelas crianças que morrem antes de completar 5 anos de idade, 1 ano de idade, então morre muita criança, ou as pessoas não vivem tanto tempo. Aqui no segundo estágio, olha só, alta taxa de natalidade e queda na taxa de mortalidade. Aqui já começou a morrer menos pessoas. Então a base continua grande, aqui em cima já começa a aumentar um pouco. Nesse caso, a queda na mortalidade, aqui no mundo aconteceu principalmente com o desenvolvimento de vacinas, antibióticos, tratamentos médicos para muitas doenças. Isso fez com que as pessoas pudessem viver mais tempo. Fez também que o número de crianças que viesse a morrer, que é a mortalidade infantil, também caísse. Então, os cuidados com a saúde fez com que continuasse nascendo muita gente, mas a quantidade de pessoas que morrem já caiu. Então, a gente vê que a pirâmide agora ela já está ficando mais encorpada. No estágio 3 dessa transição demográfica, queda na taxa de natalidade. A base aqui já diminuiu, parou de crescer. E manutenção da baixa taxa de mortalidade. Nasce menos gente, as pessoas começam a viver mais. Aí ela já começa a perder aquele formato de pirâmide, né? Ela fica mais arredondada, porque as pessoas começaram a viver mais. Olha só, acima dos 65 anos de idade. Olha a quantidade, como que já aumentou. E já no estágio 4, a taxa de natalidade é baixa e a taxa de mortalidade também é muito baixa. As pessoas passam a viver mais tempo. Nós vamos tendo um aumento da população idosa no país. Então, a natalidade, que é o nascimento de crianças, olha como que reduziu bastante. Alguns países do mundo já estão nesse estágio aqui, já fizeram a transição demográfica. O Brasil, nós estamos nesse estágio 3. Está diminuindo a natalidade e está abaixando a taxa de mortalidade. O Brasil está nesse estágio 3. Vamos seguindo aqui. Depois da transição demográfica, um índice é a taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é uma estimativa, ou seja, é um levantamento que eles fazem assim. Olha, uma estimativa é um cálculo que é feito. Eles tentam prever o que vai ser. Então, na taxa de fecundidade, estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. Ou seja, antes as mulheres tinham mais filhos.
as famílias eram numerosas, então nós tínhamos lá família com um casal, às vezes tinha 10 filhos, 8 filhos, 5 filhos. Hoje está diminuindo. Aqui ó, dá para a gente ver nesse gráfico a taxa de fecundidade no Brasil. Em 1940, tinham mais de 6 filhos. Ah, mas por que o número não é inteiro? Porque aqui nós estamos fazendo uma média de todas as mulheres. Então, como nós estamos calculando em cima de um total de população, é muita gente, não tem como ser um número redondo, tá? Mas então, em 1940, as mulheres tinham em média 6 filhos. Aumentou um pouquinho em 1950 e 1960. Depois, olha só, começou a cair. 1970 passou para 5, 1980 para 4, 1991 para quase 3, 2, 1,9, quase 2. Então hoje era comum as famílias terem uma grande quantidade de filhos. Hoje é muito comum terem 2, raramente 3, às vezes 1. E tem famílias, mulheres que não têm nenhum filho. Então uma coisa que se fala aqui, ó, ao longo de sua vida reprodutiva, a idade fértil da mulher fica na faixa dos 15 aos 49 anos de idade. Nessa faixa de idade que normalmente as mulheres podem engravidar e ter filhos. Então, esse é o período fértil, né? Então, nesse caso aqui, o número de filhos por mulher tem caído. No mundo todo, aqui no Brasil não é diferente. Agora aqui no caso do Brasil, essa queda aqui a partir de 1960, ela tem um significado. Aqui no Brasil, a partir de 1960, grande parte das pessoas que viviam na zona rural passaram a mudar para cidades. Deixaram de morar no campo e vieram para cidades. Então, vindo para cidades, os custos são maiores. Vai se gastar com aluguel, energia elétrica, água, alimentação. Porque quando morava no campo, a alimentação, por exemplo, produzia tudo lá. Quase não comprava nada no supermercado. Hoje você tem que comprar tudo no supermercado, porque você vive na cidade. Então o custo ficou maior, a quantidade de filhos também diminuiu. Outra coisa, a partir de 1960, a mulher também começou a trabalhar fora de casa. Pelo fato de ela trabalhar fora de casa, aí às vezes é mais responsabilidade, quase não tem tempo para cuidar da casa, dos filhos, diminui essa quantidade de filhos. E nesse período aqui também, nós tivemos a criação dos métodos anticoncepcionais. Esses métodos são aqueles para prevenir a gravidez. Uma pílula anticoncepcional é um exemplo desses, né? O preservativo, tudo isso é maneira de reduzir a quantidade de filhos, ok? Vamos seguindo um pouquinho mais. Pirâmide etária. São gráficos que apresentam a quantidade de população de determinado país em relação às faixas etárias da mesma, separada por gêneros. Então, separado por gênero, mulher de um lado, homem do outro. População de jovens, é o que eu falei anteriormente, de 0 até 19. De adultos, de 20 a 59. E o idoso, acima de 59. Nesse caso, olha só, aqui estão as faixas. Por isso que eles falam que o idoso é da terceira idade. Grupos de terceira idade, primeira idade, segunda idade, terceira idade. Vocês estão na primeira idade, eu estou na segunda. Tem pessoas que já estão na terceira idade. Aqui no caso do Brasil, as imagens não estão um pouco desfocadas, mas aqui é 1980. Observa, a base é grande, aqui já começa a ter um aumento da segunda fase, é aquele estágio 2 que nós vimos anteriormente. E aqui a população idosa ainda é pequena. A partir do ano 2000, diminuiu a quantidade de nascimentos e as pessoas aumentou das outras, e a população idosa ao tanto que está aumentando. Em 2020, essa é uma projeção, redução do número de nascimentos, a população adulta torna-se maior e a população idosa cresce bastante. Muito bem, crescimento vegetativo ou crescimento natural. Quando a gente fala de crescimento vegetativo, muitos alunos confundem com crescimento de planta. Não, aqui nós estamos falando de população, tá? Então, é chamado de crescimento vegetativo ou crescimento natural.
refere-se ao crescimento da população em um determinado território, com base no número de pessoas que nasceram em um determinado período, em comparação com o número de falecimentos. Então, vou tentar mostrar aqui. Crescimento natural ou crescimento vegetativo. Que jeito que ele é calculado? O número de nascimentos menos o número de mortes. Então, nós temos 3 tipos de crescimento: o positivo, negativo e o nulo. O crescimento natural positivo, quando a natalidade é maior do que a mortalidade. Nasce mais gente, morre menos gente. Então, nasceu mais do que morreu, a população aumenta, a população cresce. Olha a conclusão aqui, a população aumenta. Crescimento negativo. A taxa de natalidade é menor que a taxa de mortalidade. A população diminui. Mas como que pode acontecer isso? Pode acontecer em algumas situações. Por exemplo, aqueles países em que a população é muito idosa, tem uma grande quantidade de idosos, reduziu já o número de nascimentos das crianças, vai nascer pouco e vai morrer muito. Outra coisa, um país ou um lugar que estiver passando por uma doença muito grave, como é o caso do coronavírus, pode morrer mais gente do que nascer. Uma outra situação, o país pode estar enfrentando uma guerra. Então, às vezes, numa guerra, morre mais gente do que nasce. O país pode estar sofrendo com um terremoto. Terremoto, uma vez só, morrem milhares de pessoas e vai nascer menos. Nesse caso, quando o crescimento natural é negativo, morreu mais gente do que nasceu, a população diminui. Agora, o crescimento natural nulo. A taxa de natalidade é igual à de mortalidade. Ou seja, nasceu uma quantidade de pessoas, mas morreu outra quantidade igual. Então, vamos supor que num ano aqui em Guaxupé tenha nascido 300 crianças. E nesse mesmo ano tenha morrido 300 pessoas. Nasceu 300, morreu 300, a população mantém. Ela não vai nem crescer e nem vai diminuir. Tudo bem? Então, vamos seguindo aqui. Taxa de natalidade. Esse indicador representa o número de nascidos vivos no período de um ano, excluindo o número de crianças que nasceram mortas ou que morreram logo após o nascimento, porque acontece, de alguns casos, o aborto natural. A mãe está lá gestando a criança, acontece um problema, a criança morre antes de nascer. E existe aquelas crianças que às vezes têm uma má formação, e quando nasce ela fica viva questão de horas e vem a falecer. Então a taxa de natalidade só pega aqueles que nasceram vivos, né, e que não morreram após o nascimento. Que jeito que ela é calculada? Número de nascimentos vezes 1000 dividido pelo número de habitantes. Então Guaxupé deve ter em torno de 55 mil habitantes. Vamos supor que num ano nasceram 300 crianças, multiplica 300 vezes 1000 e divide por 55 mil, que é o número de habitantes da cidade. Aí você tem o cálculo da taxa de natalidade. Taxa de mortalidade. Esse indicador representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano. Então, você vai ver a quantidade de pessoas que morreram. O cálculo é semelhante ao de natalidade. Multiplica-se por 1000 e divide pelo número de habitantes. Dessa taxa de mortalidade, existe um outro que é chamado taxa de mortalidade infantil. Esse é controlado de forma separada. Eles veem a cada 1000 nascimentos quantas crianças morrem antes de completar um ano de vida. Aí você tem a taxa de mortalidade infantil. Tá? Ela serve para ver se aquele lugar, se aquele país, aquela cidade, as condições de saúde são boas, por exemplo. Agora, nós estamos chegando ao final. Expectativa de vida ou esperança de vida é o número médio de anos que a população de um país pode esperar viver, caso sejam mantidas as mesmas condições de vida vivenciadas no momento do nascimento. Então, isso daqui é mais ou menos quantos anos, em média, as pessoas vivem. Tem pessoas que morrem muito jovens, mas tem pessoas que morrem com uma idade muito grande. Então, é feita uma média de quantos anos as pessoas estão vivendo. Aqui no Brasil,
Em 2010, a expectativa de vida era de 75 anos, na média. Alguns estados viviam mais, outros viviam menos. Os estados que se viviam mais aqui no Brasil: Santa Catarina, as pessoas viviam 78 anos. No Espírito Santo, 77. Mesmo tanto Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Aqui muda porque é um cálculo 77,9, porque divide-se pelo total da população. E um detalhe: a mulher vive mais do que o homem. Por que ela vive mais do que o homem? Algumas coisas têm que ser levadas em conta. Primeiro, a mulher ela tem uma preocupação maior com a saúde. A mulher vai mais vezes ao médico, então previne as doenças. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, o aspecto da violência. O homem está muito mais envolvido com a violência do que a mulher. É muito mais comum a gente ouvir falar de casos de assassinatos de homens do que de mulheres. Então, um homem ele é mais envolvido por essas questões da violência. A violência no trânsito atinge mais o homem. Existem algumas doenças que elas atingem mais o homem do que a mulher. Vou dar um exemplo. O infarto. O infarto atinge mais o homem do que a mulher. Então, nós temos alguns fatores que mostram, que dão uma ideia para a gente por que a mulher vive mais do que o homem. Ok? Então, pessoal, nós estamos chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de dar um joinha lá no YouTube, tá bem? Um abraço a todos.